Olá, vamos começar aqui a nossa aula sobre Brasil, né? Falar sobre açúcar, falar sobre União Ibérica, falar um pouco sobre a invasão holandesa. Mas vamos primeiro, já que a gente vai falar de açúcar, chega a entender, vamos primeiro, por que o açúcar? Acho que a primeira grande pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Por que a produção de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa? Qual foi o interesse dos portugueses, dos colonizadores portugueses, em produzir esse tipo de especiaria aqui? Então a gente tem que entender aquele conceito, já que a gente já viu, de mercantilismo, de expansão marítima. A gente tem que perceber que a América, a gente chama de Brasil, né? A gente chama vulgarmente, porque ainda a gente não tem o conceito de Brasil formado. Mas a América Portuguesa, a porção americana que coube aos portugueses, na verdade, vai se transformar num processo, num local de complementação que vai buscar complementar a economia metropolitana. Essa é a ideia do mercantilismo. A colônia, dentro da ideia de mercantilismo, vai ter esse papel: dinamizar, complementar a economia da metrópole. Perfeito? Então, quando a gente pensar assim, poxa, por que os portugueses fizeram isso? Por que os colonizadores optaram por isso? Optaram por isso porque possivelmente, tirando claro outras possíveis variáveis, possivelmente aquele determinado produto ou aquela determinada atividade gerava recursos. Até porque, pela nossa definição de mercantilismo, e o colonialismo é uma prática mercantilista, é o quê? O que é o mercantilismo? É aquele conjunto de práticas que buscam uma acumulação primitiva de capitais. Então, obviamente, se eles procuraram produzir o açúcar aqui na América Portuguesa, é porque o açúcar é um produto de altíssima, não é nem alta, é altíssima lucratividade no mercado europeu. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto. Por que produzir açúcar? Porque o açúcar era altamente lucrativo. O açúcar era muito caro. O açúcar chegou a ser chamado de ouro branco. O açúcar chegou a ser usado para presentear reis e rainhas na Europa. Então isso explica pra gente o motivo da produção dessa especiaria aqui. Aí, é claro, outros fatores explicam o porquê. Por quê? Porque já havia uma experiência anterior, existia. Os portugueses produziram a cana naquelas ilhas atlânticas, ali africanas, de Açores e Madeira. E foi uma experiência bem sucedida. Então eles vão procurar fazer isso aqui também. Outro motivo é o clima. Claro, o clima e o solo. Você tem um solo bacana, lembra da carta de Pero Vaz de Caminha? Aqui tudo que se planta dá. Então você tem uma região fértil, um solo fértil, um litoral fértil. Então é propício para a produção da cana-de-açúcar? Então vamos plantar. O clima extremamente favorável também. Então você reúne esses fatores e você entende o motivo pelo qual se optou pelo açúcar aqui. Tá? Também tem um outro detalhe interessante. A gente sabe que as invasões estrangeiras, o questionamento do Tratado de Tordesilhas, ele era constante. Havia também uma preocupação muito grande da coroa portuguesa em fixar o colono no litoral, para assim, obviamente, investir mais no processo de proteção desse território. E, obviamente, a produção da cana, a preparação do açúcar, tudo isso por levar tempo e necessitar fixar o homem à terra, também atinge esse objetivo. Perfeito?